Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as últimas do Internacional nesta quarta-feira e algumas coisas para a gente conversar. Afinal, quem será o lateral direito do Inter contra o Red Bull Bragantino? Bustos está suspenso e por força de contrato o Everton não pode atuar. David entrou no último jogo à frente do Tyson. Significa uma retomada do David ou ele vai embora no ano que vem? E Leandro Damião manda um recado para Alemão. Já pensou nesses dois jogando juntos? Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, afinal, bastante coisa, né, prometi pra vocês, então vamos começar trocando uma ideia sobre o time do Inter para encarar a equipe do Red Bull Bragantino. Eu sei, tá muito distante, o Inter nem se representou ainda e eu não quero falar sobre os 11, eu quero falar sobre uma posição em específico, né, afinal o Mano vai ter um problema que não tinha há bastante tempo. Mano vinha de algumas semanas cheias para trabalhar e essa também vai ser uma semana cheia, mas estava com uma certa sorte, porque o Inter tinha 10 pendurados e não estava perdendo ninguém, perdeu apenas o Depena pro jogo do Cuiabá e agora ele perdeu o Fabrício Bustos. Só que ele teve um problema, porque ele perdeu o Everton, lateral que foi contratado recentemente, estava jogando no Vasco da Gama, mas ele pertence justamente ao Red Bull Bragantino, que é o adversário do Inter na próxima quarta-feira. Ele até poderia jogar, mas o Inter teria que pagar uma multa, né? Uma multa para liberá-lo a atuar. E a multa, né, o Inter pagou apenas uma vez, e foi justamente por um lateral direito na final do Campeonato Brasileiro de 2020, entre Inter e Flamengo, lá no Maracanã. O Rodinei foi expulso, vocês conhecem essa história melhor do que eu, né? Então, assim, não vamos pagar. Até perguntei pro William Thomas, pro próprio Mano Menezes, o Mano até brincou, né? É barato, paga a multa. Daí logo deu risada e disse que não vai jogar o Everton, né? Que de fato ele pertence ao Bragantino, então o Inter não vai arriscar, até porque não é uma multa muito barata, né? Deve ser uma multa meio padrão na casa do milhão. Então, sim, algumas possibilidades nesse setor. Na lateral direita, o jogador da posição seria o Alan Anis, lateral que foi contratado esse ano junto ao futebol baiano. Ele tem 18 anos de idade, vinha sendo titular na equipe sub-20, não jogou a final do Gauchão contra o Grêmio no jogo de volta porque foi expulso no jogo de ida, uma expulsão inclusive injusta, né? Acabou tendo um empurrão para cá, um empurrão para lá, ele sofreu uma falta e foi expulso, né? O juizão exagerou na expulsão. Então, assim, é improvável que ele seja o escolhido, mas é uma possibilidade, tá? Porque é um lateral jovem, o Mano já fez isso contra a equipe do Curitiba, quando perdeu o Moisés lesionado na oportunidade e o René estava também fora. Ou melhor, era o René lesionado e o Moisés suspenso. Jogou o Tauan Lara na oportunidade e até fez um bom jogo. Então, se tá no grupo, é muito, né, pertinente a entrada do Alan Anis, lateral da equipe sub-20. Lateral ofensivo, lateral muito mais agudo do que defensivo e poderia ser um substituto para o Bustos. As outras possibilidades são improvisações. A primeira, do mercado, né, jogando como lateral direito. Aliás, o Inter fez um destaque importante para o mercado nas suas redes sociais, ele que foi papai, né, algumas horas antes da viagem do Inter para Goiânia, ou seja, no domingo, nasceu a filha do Gabriel Mercado e ele acabou sendo um destaque aí nas redes sociais do clube, né? Que mesmo assim ele viajou, ficou apenas algumas horas com sua filha e logo já foi embarcar para o jogo contra o Atlético Goianiense. Então o mercado seria uma possibilidade, aí o Moledo entraria no setor defensivo. A outra é a manutenção do mercado na zaga e o Igor Gomes, jogador que foi contratado recentemente junto ao Barcelona, atuando naquele setor, onde ele já atuou em algumas oportunidades, mas é um zagueiro de origem, né? Eu não vi o Igor Gomes como lateral ainda, então por isso fico nesse receio. E você, quem escalaria? Deixa aí nos comentários, quero saber quem vocês escalariam se tivesse a oportunidade. Deixa eu dizer, gente, que a tua camiseta nova tá no Brechó Colorado, tá? O maior caçador de relíquias do Internacional. Hoje ele colocou um lote de camisetas femininas, inclusive camisetas da época da Reebok. Então tem muita coisa legal que tu pode encontrar em brechócolorado.com.br. Quero falar sobre Leandro Damião. E não, ele não está voltando para o Internacional, mas poderia, né? Já pensou? Um ataque com Leandro Damião e Alemão? Mas o fato é que o Leandro Damião mandou um recado para o Alexandre Alemão,
porque aos 44 minutos do primeiro tempo da vitória do Inter contra o Atlético Goianiense, o alemão tentou fazer um gol de bicicleta, né, uma cabeçada do Maurício para dentro da área e o alemão virou uma bike. Ela passou muito perto do gol. Lembro que a torcida lá no Antônio Ascioli chegou a cantar o alemão, né, em incentivo, né, pela iniciativa que ele teve de tentar este gol. E o Leandro Damião, cara caracterizado pelos gols de bicicleta na carreira, no Inter marcou contra o Flamengo, né, no Brasileirão de 2011, e ele colocou um recado que tá aí na tela: continua alemão. Hoje foi quase, mas na próxima você vai fazer. Tá voando Colorado, diz o Leandro Damião, jogador do Kawasaki Frontale do futebol japonês. Tem contrato até o final do ano que vem por lá. Quem sabe um dia ele retorna aí para dar alegrias ao povo colorado. Para fechar, quero falar do David, que foi resgatado pelo Mano Menezes no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Entrou no segundo tempo e até fez um bom jogo na minha concepção, puxou alguns contra-ataques, deixou o Romero em condições de fazer 2 gols, ele acabou desperdiçando e voltou a atuar. Ele não jogava desde o jogo contra o Fortaleza, né, aquela derrota de 3-0 na véspera do Melgar. E o David, ele vem sendo contestado pela torcida, não é para menos, pelo investimento que o Inter fez junto ao Fortaleza. Foram 11 milhões de reais investidos nesse jogador, que até agora baixíssimo retorno, né? Tem um gol em Grenal na fase classificatória do Campeonato Gaúcho e só. Não tem mais muita coisa pra gente tirar da trajetória do David em Porto Alegre. Porém, né, o Inter acredita ainda que ele pode dar um resultado. E o Campeonato Gaúcho do ano que vem deve ser de parâmetro. Mas, se surgir uma oportunidade do David ir para um negócio, ou algum clube do exterior, futebol coreano, futebol japonês, quiser levar o David, o Inter não vai dificultar muito, tá? Então, é um jogador que está sob análise, o Mano fez questão de elogiá-lo, inclusive, na última coletiva. Então, daqui a pouco pode ser uma carta que está voltando para o baralho, mas é aquela coisa, se vier uma proposta, o Inter também não descarta uma venda para buscar um outro jogador para este setor. Beleza? Quero saber então o que tu faria com o David também, deixa o teu comentário e não esquece de apostar na KTO. O Cruzeiro pode subir hoje para a Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco. Tô apostando no cabuloso hoje, então aposte você também na KTO usando o cupom COLAR. Você tem 20% em free bet no seu primeiro depósito. Aquele abraço, gente, tamo junto, a gente se vê. Tchau!